Bom, muito boa noite. Vamos hoje falar sobre pensamento sistêmico, tá? Ou visão sistêmica. Eu gosto muito de falar sobre pensamento sistêmico. E ah, é um conceito que não está relacionado com com as aulas anteriores, tá? Mas é um conceito fundamental para entendermos a tecnomanização. E para, inclusive, tem uma ferramenta na tecnomanização para aplicar essa visão sistêmica nas empresas que a gente vai ver e aprender a usar lá. Hoje a gente só vai mostrar a ferramenta, mas a gente vai aprender a usar lá no workshop, tá? Então, para falar de pensamento sistêmico, eu gostaria de começar falando sobre esta frase. Conhecem? Dubito ergo cogito ergo sum. Não? Mas se eu colocar ela em português vocês conhecem com certeza. Eu duvido, logo penso, logo existo. No mundo ocidental é mais conhecida somente uma simplificação dizendo penso, logo existo, né? Esta frase está neste livro aqui, René Descartes, né? O discurso do método, tá? Esse é uma edição de bolso, eu tenho um maior ali, muito antigo, mas ia mostrar a minha idade, durar a minha idade, então eu mostro essa versão nova aqui, parecer mais novinho. Por que que eu quero trazer a questão do discurso do método e René Descartes aqui? Só para vocês entenderem quem era René Descartes, tá? O René Descartes é uma das mentes mais brilhantes da humanidade. Porque esse cara era filósofo, matemático, físico, como acontecia muito antigamente as pessoas tinham uma formação mais híbrida, mais cross, mais ampla, né? Então, você vê Da Vinci, era pintor, astrônomo, tal, então tinha muito conhecimento em muitas áreas, né? Mas veja bem, sendo filósofo, matemático e físico, ele não foi qualquer filósofo, nem qualquer matemático, nem qualquer físico. Ele foi considerado o pai da filosofia moderna. Então, a gente tem a filosofia grega, antiga, tem as filosofias orientais, então, a grega, aí tem Sócrates, tem Platão, tem Aristóteles, e aí segue. Depois, desculpa, tem as filosofias orientais, mas a filosofia moderna, Descartes foi considerado o pai da filosofia moderna. Ele foi considerado o pai da matemática moderna. Então, ele foi fundador do cartesianismo, do racionalismo, e um dos fundadores do fundacionalismo, que foram as bases para a criação da ciência como conhecemos hoje. Ou seja, não foi qualquer um, tá? Tanto é que, veja, o Descartes, ele trabalhava na busca pela verdade, tanto na parte da filosofia quanto da matemática. E ele foi o criador de um método chamado método cartesiano, que muitos de nós conhecemos, e mesmo que não conheçamos a essência e os detalhes deste método, a gente aplica, tá? E vocês vão ver. E olha só a importância histórica desse senhor. Ele viveu um momento histórico, René Descartes, ele nasceu em 1596 e morreu em 1650. De 1536 a 1821, portanto, enquanto o Descartes era vivo, existia o Tribunal do Santo Ofício, que era como era chamado na época a Santa Inquisição. E o que significa isso? Que naquela época, quem não comungava, não aceitava cegamente, sem questionamentos, as leis, as regras e os dogmas da Igreja Católica, era queimado. Isso não se acabou, não tem discussão. E nesta época, que era tão difícil falar em ciência, esse senhor
estruturou o pensamento científico e trabalhou para a libertação da doutrina religiosa imposta pela Igreja, criando o cartesianismo. Olha que importância ele teve e que corajoso e valente ele foi em um momento que era muito delicado falar qualquer coisa, porque, claro, naquela época a ciência muitas vezes contrariava os dogmas da igreja, e isso era um problema grave. Então, todos os meus respeitos para essa mente brilhante. Mas e olha como era o método cartesiano. Descartes dizia que no método cartesiano a primeira coisa é evidência. Você tem que duvidar e aceitar apenas as ideias e raciocínios que sejam claros e distintos. Então, eu acho, não tem cabida, não tem espaço. É evidência. Eu tenho que buscar evidência, claro. Isso para a Igreja Católica era uma heresia, né? Bom, mas esse é o método cartesiano. Então, primeiro evidência, depois análise, organizar e dividir o problema em muitas partes, de forma a estudá-las uma a uma. Quem é de exatas, quem já estudou alguma carreira de exatas, sabe que como se resolve um problema. Então, engenharia, tecnologia, todas as áreas de exatas eu tenho um problema, eu divido em partes e resolvo parte por parte, porque é mais fácil resolver as partes do que tentar ver um problema todo. E isso a gente leva para a vida no final, né? Síntese, ordenar partindo dos fatos mais simples para os mais complexos, e aí ele vai aplicando o princípio da dedução, né? Então, ele vai do geral para o particular, ele começa é, 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 não só dividir por partes, mas depois ele vai separando os fatos mais simples, vai do geral para o particular até chegar à solução, tá? E por último, a enumeração. Depois que ele duvidou, questionou, pegou o problema, dividiu em partes, ordenou do mais complexo para o mais simples, do geral para o particular, ele numera para garantir que não esqueceu de nada, e a partir daí começa a resolver. Esse é o método cartesiano. Quem nunca ouviu, mesmo que não tenha feito exatas, puxa vida, não adianta você querer tratar tudo de uma vez só, vamos por partes, né? Como diria o Jack. Então, é muito comum essas frases. Esse é o método cartesiano de resolver problemas. E é muito efetivo, muito eficaz. Qual é o ponto? Que o Descartes, ele acreditava que isso deveria ser usado para tudo na vida. E tudo significa pensamentos, não só problemas, pensamentos, fenômenos naturais, sentimentos. Então, relacionamento humano, tudo era método cartesiano. Pum, 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 pum. E isso não necessariamente é o mais adequado. Mas como isso foi a base da ciência, como a gente conhece hoje, para pesquisa, para desenvolvimento, sempre usando o método cartesiano, e também para guerras, hein? Júlio César, Napoleão, divida e conquistarás. Já ouviram? Então, este é, é... Só que isso, ele acreditava que se usava para tudo. E aí, só para vocês terem uma ideia da onde a gente vem e o impacto que isso tem em nossas vidas, praticamente todo o conhecimento moderno está baseado nas teorias de Descartes, Isaac Newton e Charles Darwin. Essas três teorias, ou essa forma de encarar a vida, então, que isso nos desenvolveu uma mentalidade fragmentada, eu tenho que dividir as coisas para assimilar, entender e resolver melhor, mecanicista e competitiva, pela teoria da evolução de Darwin. Essa é a mentalidade
que, de alguma forma, nos tem sido passado nas últimas décadas, inclusive em mais de um século. É o que a gente aprende na escola, é a forma que o conhecimento é transmitido nas escolas. Tudo é feito fragmentando-se, de forma mecanicista ou, portanto, de forma a criar rotinas ou linhas de produção, ou enlatar as coisas, ou criar os 3 passos para ser feliz, 5 passos para ficar milionário, 7 passos para aprender inglês em uma semana. É tudo tentar criar modelinhos e competitivo. Só ganha o melhor e o mais forte, e depois o mais rápido, e aí os gurus, os pseudo-gurus do LinkedIn, dizendo que como a natureza é assim, o mais forte como o mais fraco, o mais veloz como o mais lento, nós temos que ser assim também. Como se eu fosse um animal sem razão e sem sentimento que tivesse que engolir o do lado, porque como a natureza é assim, eu tenho que fazer assim também. É assim que e é isso que nós aprendemos. E é isso que nos foi transmitido por séculos. Portanto, temos um desconto por ser assim, ou por pensar assim, porque é o que nos foi transmitido, né. Mas vocês lembram que eu mostrei na primeira aula esse diagrama e eu disse que a gente ia ver isso aqui em outras aulas? Pois bem, aqui vamos seguir. Olha, em 1859, Charles Darwin, ele, publicou a sua teoria da evolução, tá, que é fantástica. Em 1944, foi publicado um livro chamado Darwinismo Social, apropriando-se do conceito da teoria da evolução, trazendo isso para a sociologia, para a sociedade, tá? Veja que interessante. Esse livro original é criado, foi publicado por Herbert Spencer. Eu tenho uma versão em espanhol que eu não trouxe. Eita. Que é do Juan Carlos Priora, que ele diz uma coisa nesse livro que me chamou muito a atenção. Bom, que chama a atenção, acho que de qualquer um. Aqui eu só vou ler esta frase, tá? Que ele diz que o darwinismo social acredita na premissa da existência de sociedades superiores às outras. Nessa condição, as que se sobressaem física e intelectualmente devem acabar por se tornar as governantes. Por outro lado, as menos aptas deixariam de existir porque não eram capazes de acompanhar a linha evolutiva da sociedade. Assim, elas entrariam em extinção acompanhando o princípio da seleção natural da teoria da evolução. E escreveu, fechou o livro, foi para casa e dormiu tranquilo. Vamos lá. Pode até ser que seja assim, mas se eu fosse um leão e uma leoa, nesse caso, porque é a que caça, e os meus colegas, vizinhos, companheiros e amigos fossem zebra, ou se fossem impalas e tal, isso poderia valer. Pô, eu sou mais forte, eu como e fico tranquilo. Mas eu sou um ser humano. Sabendo que existem seres humanos que não têm a mesma força que eu, ou não têm a mesma inteligência que eu, e outros que têm muito mais inteligência e força, mas somos diferentes. Pensar que eu, por ser mais inteligente que alguém, tenho que dominar esta pessoa e ser superior a ela, e simplesmente, se ela se extinguir pela seleção natural, então tenho que deixar morrer, tirar tudo que ela tem, porque eu sou mais inteligente, mais esperto, ou mais esperto. E está tudo bem? Eu acho que a gente não está fazendo uma boa interpretação dessa lei, porque a teoria da evolução trata-se da natureza. Ah, nós fazemos parte da natureza, sim, mas eu me considero que, além de ter força física,
além de ter inteligência, além de ter comunicação, coisa que outras espécies não têm, e isso me torna, muito mais poderoso, além de, em teoria, viver em sociedade, em grupos, de forma harmoniosa, que isso me faz, e talvez isso tenha sido o que fez o homem, prevalecer e, muito teoricamente, dominar, a natureza, que a gente não domina, mas a gente tem a sensação de, a ilusão, a falsa ilusão de, nem por isso eu tenho que me considerar superior e muito menos nem ao resto da natureza e muito menos aos da minha mesma espécie, e exterminá-los ou deixar eles se exterminarem e pela seleção natural morreu, não tem problema. Eu acho Ô, eu acho que não, né. ô Márcio, teve uma pergunta que eu fiz uma vez a um palestrante que falava sobre evolução. Uhum. E eu não sei se você tem a resposta, ele não tinha, né? Eu disse qual foi o animal que tornou o outro uma espécie em extinção, tirando a raça humana. Aham. Se a gente vive dessa evolução, só dessa evolução em si, né, a teoria da evolução, e que o mais forte ganha do mais fraco, etc., por que a gente não tem animais que extinguem outras espécies? Só quem Excelente faz isso é pergunta. o ser humano, né? Só o ser humano, só o ser humano. Ou seja, significa dizer que o animal não come o outro porque ele é mais forte, ele come por fome. Ele vai lá, mata e come. Ele não mata para festa, ele não mata para comemorar o aniversário, Para o vender, o casamento, parente para não, não, é. vender, né? Não, sem dúvida. O ser humano é a única espécie que destrói a sua própria espécie, e destrói as outras também, né. E é engraçado que ainda nos consideramos, ou muita gente se considera, superior, é curioso. Então, veja, o perigo dessa interpretação de darwinismo social, de que aceitar como uma verdade absoluta, falou assim: "Olha, isso é assim, os mais inteligentes ganham dos mais fracos, os mais inteligentes têm, supremacia, os mais fortes têm supremacia e os mais fracos, seleção natural, ou servem aos mais fortes ou se extinguem. E tudo bem". Eu acho que não está tudo bem, desde muitos pontos de vista. Não está tudo bem, né. Bem, mas é isso o que, nos ensinaram o darwinismo e tal, ou pelo menos as pessoas interpretaram o darwinismo desta forma, coisa que eu não concordo. A teoria da evolução, olhando para a natureza, eu entendo. Inclusive olhando para o homem, a teoria da evolução, eu posso entender, tá, posso entender. Não significa que eu comungue com isso, porque tem outras vertentes e também tem a religiosa, mas eu entendo. Agora, aceitar como verdade absoluta que o homem deve fazer isso, o ser humano deve fazer isso, ou aceitar isso de maneira natural, eu não concordo. Aí, a gente tem aqui, resumindo, veja, a visão cartesiana é uma forma de ver o mundo como uma máquina. Então, o que significa isso? Que é uma visão que existe um sujeito e um objeto, tá? O homem é o único sujeito. O ser humano é o único sujeito. E todo o resto é uma coisificação, é objeto. Está a meu serviço, está a serviço do homem, que é o sujeito. Essa coisificação, essa visão da coisificação levou a um relacionamento ou uma relação com a natureza, com os animais, com inclusive com o próximo em algum caso, de coisificação, né. Tratar todo o resto como coisa que está para me servir. A natureza está para me servir, o universo está para me servir, é tudo pra opa, espera lá. Entender como cada parte funciona, otimizar cada uma delas e no conceito, né, do cartesianismo, se cada parte funciona, tudo funciona.
E isso para, efetivamente, coisas, para máquinas, pode ser certo. E, inclusive, é, tá? Então, se cada parte de um carro funciona, o carro funciona. Se cada parte de uma máquina agrícola funciona, a máquina funciona. Se cada parte de um computador funciona, o computador como um todo funciona. Ok. Para pessoas, esse conceito funciona, para a sociedade funciona, para a família funciona. Se para cada parte da família funciona, tudo funciona. Então, se cada pessoa tem trabalho, tem dinheiro, tem eh, um relacionamento estável, tem uma casa e tal, então, se cada membro da família está bem, a família está bem. Não necessariamente. Quando a gente leva isso para o ser humano, essa premissa não é 100% correta, não é válida, né? Num relacionamento marido e mulher, a gente pode encontrar que o marido está bem, a esposa está bem e o casamento não está bem, o relacionamento entre eles não está bem, né? Mas a visão cartesiana considera que tudo, se cada parte de qualquer grupo funciona, o todo funciona. E, de novo, né, tem essa visão fragmentada, mecanicista e competitiva. Bem, nas empresas, isso se vê, e isso provocou que se cada parte, e é tudo coisificado, portanto, o homem, que é o sujeito, o ser humano, que é esse sujeito, ele lidera e controla os objetos, as coisas. Cada vez eu tenho que dividir e fragmentar e controlar e dominar cada parte, foi surgindo o conceito de especialização, do especialista, né? Então eu tenho que ser especialista. E não é ruim ser especialista, a gente vai falar sobre isso. E também foi surgindo o conceito nas empresas de senso de dono. E é bom fazer com que as pessoas tenham senso de dono nas empresas? Sim, não é ruim. Agora, tem que ser bem trabalhado, porque senão, eh, alguém já viu nas empresas onde cada pessoa, cada departamento, cada líder de departamento tem esse senso de dono da sua área, enxerga aquilo como se fosse a empresa dele e tal, e outra expressão muito usada no mundo corporativo, veste a camisa e tal. Vocês já viram alguma vez em empresas onde cada um tem esse senso de dono das suas áreas, porém os objetivos entre elas são conflitantes e tem problemas? Ah, mas senso de dono é bom? Sim, mas se não está alinhado, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fui diretor comercial em uma empresa, uma multinacional, eu morava fora, morei 15 anos na Europa, eu morava fora, fui diretor comercial de uma empresa. Final de trimestre, uma pressão danada, e final de ano fiscal, nem conto, assim, uma pressão brutal para alcançar os números, né? Para fazer as metas, os objetivos. E aí, eu tinha objetivo, obviamente, de vendas de toda a minha equipe. A gente vendia e tinha, para poder reconhecer esse revenue, para reconhecer essas vendas, tinha que entregar. A gente vendia equipamentos de grande porte, mainframes, equipamentos grandes. O ciclo de vendas era longo, e quando a gente fechava, os clientes esperavam para fechar para os projetos nos fechamentos de trimestre de ano fiscal, porque eles sabiam que ali eles podiam apertar e a gente ia fazer o que precisasse para conseguir vender. E a gente tinha que comprar dos fabricantes da IBM e tal, essas máquinas, e entregar. E aí tinha que dar tempo de entregar. E por muitos trimestres e muitos anos fiscais a gente tinha problema porque os fabricantes congelavam as entregas para a gente. Por quê? O meu par, um querido que era o diretor financeiro, o objetivo dele era, entre outras coisas, o caixa.
Então, o que que ele negociava com com o time dele? A partir de tal data, a gente não paga ninguém para terminar o ano fiscal com caixa bom e bater as metas. Ao não pagar o fornecedor não entrega, e eu não consigo entregar e não consigo fazer a meta de vendas. Mais de uma, mais de duas e mais de 5 ou 6 vezes, ou 10 vezes, perdi a conta, mas muitas. A gente discutia, ia os dois para a sala do CEO, como dois menininhos no colégio. Fala, cara, eu vendi, não consigo entregar, você não vai bater a meta de, de vendas. E ele falava, eu não posso pagar, e porque senão você não vai bater a meta de caixa. E eu, como tenho senso de dono, eu estou fazendo o melhor para o meu departamento, que era o financeiro. E eu estava fazendo o melhor para o meu departamento de vendas. E os objetivos eram conflitantes. Então, ter senso de dono é bom? Sim. Ter senso de dono mal organizado e mal com os objetivos é, que sejam conflitantes é ruim, é péssimo. Gera muitos problemas nas empresas. Então, esse tipo de visão e esse tipo de história de falar, as pessoas têm que ter senso de dono, têm que vestir a camisa, fala, cuidado, tá? Isso é bom se for bem feito. Se for mal feito, é muito pior do que não ter. É muito pior do que não ter, tá? Então, e a visão do especialista também, é bom ser especialista? Sim, dominar aquilo que se faz, dominar aquilo que se propõe a entregar, saber o que está falando, saber o que está fazendo, é bom? Sim, sempre. É necessário, é fundamental. Agora, se eu só olho para aquilo, a gente encontra com aquelas pessoas que diz todo mundo deveria fazer direito, porque o direito é uma faculdade que dá uma visão sobre as leis, sobre como funciona a sociedade, e se não fosse pelo direito, a gente não estaria aqui. Aí você conversa com o médico, ele fala, "Haha, todo mundo deveria fazer medicina, porque sem medicina ninguém estaria vivo, ou estaria com muitos problemas de saúde. Mas você conversa com um engenheiro, se não fosse a engenharia, não teríamos as casas, os prédios que a gente tem, não teria as estradas, não teria carro, não teria nada do que a gente tem hoje, porque tudo foi feito pela engenharia, tanto civil como elétrica, eletrônica. Então, a sociedade moderna depende da engenharia, não das leis. E aí, você conversa com um lixeiro, ele fala, tudo bem, vocês com as faculdades de vocês, se eu ficar um mês sem recolher o lixo, a quantidade de praga que vai ter na rua, vocês vão morrer tudo doente. O mundo depende do lixeiro. E o mundo depende de não sei o quê. E cada um olha para o seu umbigo. E no final a gente depende de todo mundo, gente. Mas então, é importante ser especialista? Sim. Mas é importante ter uma visão mais ampla do que o próprio umbigo. E o que significa ter uma visão mais ampla? Deixa eu trazer um conceito para vocês. Eu não vou entrar no detalhe, porque esse livro é denso e tal, mas o Ludwig von Bertalanffy, ele criou a teoria geral de sistemas, que, na verdade, o que ele criou foi para dizer que o sistema é um estudo interdisciplinar de vários sistemas, que descobrem padrões, identificam regras que são aplicadas em vários campos de conhecimento. Então, o que ele fala é que as partes interdependentes, interligadas, formam um sistema, tá? E aí, o que é um sistema, na verdade? O sistema é um conjunto de elementos interdependentes, interligados, que trabalham juntos para uma finalidade maior e comum, tá? Que todo sistema possui um objetivo geral a ser atingido. E estão formados por subsistemas e, ao mesmo tempo, é parte de um sistema maior, que é chamado de suprassistema, também interrelacionados.
e que a boa integração dos elementos componentes do sistema é chamado de sinergia, determinando que as transformações ocorridas em uma das partes influenciará todas as outras. Conceito do que é sistema. Mas vamos levar isso um pouco mais para a prática, tá? O que é a visão sistêmica, então? Portanto, se sistemas são conjuntos interdependentes, conectados por um objetivo comum, feitos por subsistemas e às vezes conectados a um suprassistema, na verdade, a visão sistêmica é uma forma de enxergar o mundo, percebendo as conexões e interdependências entre todas as coisas. Eu coloquei aqui uma borboleta para me referir ao efeito borboleta. Todo mundo já ouviu falar, né? Não vou entrar, porque se eu falar de efeito borboleta, eu teria que falar da teoria do caos e é uma aula à parte. E aí a gente fica aqui um tempão. Mas esse é o conceito. No final está tudo conectado. Ah, puxa vida. Como assim? Vamos levar isso para a prática e vamos começar a levar isso para a empresa, tá? Uma pergunta. Olha que bonito esse Lamont Saint-Michel. Vou fazer uma pergunta duríssima. Alguém assistiu o filme Ponto de Mutação, que o Felipe colocou? Assistiu? Sim, senhora Mônica CDF. Olha. Eu não, só assisti o documentário, Ah, As tá. Diatomáceas, que isso tem muito a Sim. ver. Boa, boa, boa. Então, assim, esse filme é um filme antigo, né? Tá? Ele foi produzido e gravado e dirigido, né? Ele foi dirigido pelo irmão do Fritjof Capra, que escreveu esse livro aqui, O Ponto de Mutação, e o livro e o filme foi baseado nesse livro, tá? Para quem não assistiu, não é um grande spoiler, tá? Basicamente, o filme, bom, ele está aberto no YouTube, vocês podem assistir depois, não impacta aqui o que eu vou falar, tá? Basicamente é um político americano pensando e buscando como ele pode criar uma plataforma política, um programa de governo, melhor para ganhar as eleições. Tem um poeta que sofreu uma grande decepção amorosa ali, que está com uma visão muito particular da vida e depois de uma decepção amorosa, normalmente se tem uma visão triste, pessimista e dura da vida, e uma física que explica como o político poderia criar um programa baseado em visão sistêmica. E ali fala, então ele fala muito sobre, são esses três personagens só. O filme acontece nesta vila que é linda, medieval, bonita, dá vontade de visitar. Eu não conheço, ela está na Normandia. Eu fiquei com vontade de visitar quando assisti esse filme há um tempão atrás. É, ainda não tive oportunidade, mas o filme são diálogos dos três mostrando, e no final, em muitas situações do vídeo, do filme, a gente acaba vendo a questão da visão sistêmica, tá? Vale a pena. Nós também temos o Peter Senge com este livro aqui, tá? A Quinta Disciplina. Não sei quem já teve a oportunidade de ler, mas é uma boa leitura. É um livro de 640 páginas, então não é um livro pequeno, mas é um livro muito bom. Essa frase que eu selecionei aí está na página 128 desse livro. Eu gosto muito dela porque ele escreveu esse livro em 1990, tá? Ou seja, não é um livro de ontem, é um livro de 90. Também não é um livro do século passado, mas, bom, mas não é um livro de 200 anos, mas não é um livro de 1990. E aí, ele diz, hoje, em 90, tá? Hoje, o pensamento sistêmico é mais necessário do que nunca, pois nos tornamos cada vez mais desamparados diante de tanta complexidade. Se ele achava que 90 estava complexo, ele não sabe o que viria depois, tadinho. Talvez, pela primeira vez na história, a humanidade tenha a capacidade de criar muito mais informação do que o homem pode absorver, de gerar uma interdependência muito maior do que o homem pode administrar e de acelerar as mudanças como uma velocidade muito maior do que o homem pode acompanhar.
tudo à nossa volta é exemplo de colapsos sistêmicos. Problemas como o aquecimento global, mudanças climáticas, o tráfico internacional de drogas, o déficit comercial e orçamentário norte-americano e por aí vai. Todos esses problemas ele atribui à falta ao colapso sistêmico, à falta de visão sistêmica, pela interdependência que tem das coisas, mas quando eu só olho para o meu umbigo, eu provoco impactos nos outros, e esse impacto nos outros acaba voltando para mim porque está tudo conectado. Então, esse livro é muito bom, tá? De gestão, esse é um livro de gestão. Eu assisti uma vez uma palestra do Peter Senge e é fantástico. Bem, se em 90 ele achava que tudo estava interconectado, com a internet gatinhando e com tudo, imagina hoje como tudo está interconectado. A gente viu que recentemente, infelizmente, tivemos uma pandemia que começou em um país, em poucas semanas, o mundo estava infectado. Uma notícia que sai em qualquer lugar do mundo, em minutos ou segundos, o mundo sabe. Então, está tudo interconectado desde o ponto de vista de informação, desde o ponto de vista mercantil, desde o ponto de vista de conhecimento, e uma velocidade brutal. E não ter pensamento sistêmico para entender essa complexidade, segundo o Peter Senge, leva a colapsos, tá? Bem, aqui para vocês verem aqui a diferença entre visão cartesiana e visão sistêmica. A visão cartesiana, como a gente falou, coisificação. Aqui é uma forma de chegar ao mundo percebendo as conexões e interdependência entre todas as coisas. Aqui, cada parte funciona, o todo funciona. Aqui fala entender os sistemas e suas interdependências para mitigar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos de suas relações. São visões muito diferentes. Aqui eu tenho que cuidar de cada parte. Eu cuido do meu, porque se eu fizer o meu, você fizer o seu, é como se a gente dissesse, olha, para um time de futebol. Se o goleiro defender, se o atacante marcar gol, se o outro correr, se o outro marcar, se o outro fizer isso, pô, o time ganha. E às vezes não. Mesmo cada um fazendo a sua parte, o todo não é ótimo. Visão fragmentada, mecanicista e competitiva. Visão integrada, orgânica e colaborativa. São diferentes formas de ver as coisas. Concordam? Bem, segunda pergunta constrangedora, faço mesmo, tá? A Silvia já deu spoiler que ela assistiu o documentário. Esse eu perdoo, porque esse está na Disney Plus e se você não tem Disney Plus, não é obrigado a assistir, assinar Disney Plus para assistir o que o besta do Márcio falou. Não, não precisa, tá? Mas se tem, vale a pena assistir. O capítulo 1, para essa aula, para o que eu vou falar aqui, é suficiente. Então, você também assistiu, Mônica? Bem, então, só para quem não assistiu, que vai assistir essa aula gravada e caso não tenha assistido, deixa eu falar. Esta imagem é uma imagem que pode visualmente parecer bonita, atrativa, mas a gente aqui está falando do deserto de Danakil, tá? O deserto de Danakil é um dos ambientes mais hostis do planeta. Não há vida a não ser algumas pequenas moluscos estão nessa água que não é potável. Tem um nível de enxofre muito alto, que aqui você não conseguiria ficar por muito tempo, muito sal, sol, não tem água potável, não tem uma planta, não tem nada. Inclusive aqui é uma sociedade, esse deserto ele fica no nordeste da Etiópia, e é uma sociedade muito, obviamente, e eu digo obviamente não porque tem que ser assim, mas pelo histórico da região, e é muito triste que seja assim, claro, muito machista. As mulheres caminham, andam com baldes de água por entre 10 e 12 quilômetros, em algumas ocasiões até 15, para vir buscar água.
levam, ferve, tratam para transformá-la em água potável. Elas cozinham, elas trabalham, elas fazem tudo, fazem a comida para os homens comem e elas comem o resto que sobra. É uma coisa terrível. Além de ser um entorno agressivo muito hostil para se viver, onde algumas cabras e burros sobrevivem é usado para tração animal, tem muito pouco. Mas por que ainda tem pessoas que vivem próximas aí? Aí existe um deserto de sal. Então as pessoas vivem da extração desse sal e vende as placas de sal. Pois é, o que isso tem a ver com gestão? Outra foto, deserto do Saara. Está a 9.938 quilômetros da minha casa. E esse está a 11.617, tá? Só para vocês saberem. E João Pessoa talvez esteja um pouco mais perto, mas de mim, da Karen, tá essa distância, da Mônica um pouquinho mais. O que significa isso? O Saara. O Saara, embora como foto e como ambiente é bonito, obviamente é muito hostil, parece um local incompatível com a vida, não tem água, não tem vegetação, não tem nada. Pois é, esse deserto do Saara foi feito um estudo pela NASA e eles descobriram, e aí no documentário vocês veem, o documentário, o capítulo 1 mostra isso, tá? E tem algumas informações que eu estou complementando aqui. A NASA fez um estudo que existe levanta-se, tem uma poeira que sai do deserto do Saara e também do deserto da Anaquil, vai para a atmosfera, as correntes de vento trazem isso até a Amazônia, ou seja, viajando milhares de quilômetros. Essa poeira é extremamente rica em fósforo, em sílica e outros sais minerais, porque o deserto é feito de rochas que contêm esses minerais, e no deserto de Anaquil também, tanto sal, e ali, há muitos anos, há milhões de anos atrás, foi mar e acabou secando e ficando a base, mas muitos dos minerais estão impregnados no sal e naquele solo. Isso chega até a floresta amazônica. Essa imagem mostra essa nuvem que vem milhares de quilômetros e quando chega aqui, a chuva desce essa poeira, isso cai no solo da floresta amazônica, gerando vida. Esses sais minerais fertilizam o solo da floresta amazônica e gera vida. E aí a gente costuma dizer, puxa vida, a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Neste documentário a gente vê que não é exatamente assim. O oxigênio que a floresta amazônica gera praticamente é consumido pela as próprias vidas, o ecossistema que está na própria floresta. Como assim? É, mas a questão e a importância da floresta não está no oxigênio que ela gera, que é consumido praticamente por ela mesma, mas sim pelas gotículas de ar, e aí se formam o que eles chamam de um rio, é, é, que vai sobrevoando. As correntes também de ar vão levando esse rio, e quando ele choca com os Andes, pela diferença de temperatura, desce, chove, desce, vai para o oceano. E alimenta as. Vamos lá, Silvia, você que falou antes. As diatomáceas. As diatomáceas. Diatomáceas é uma alga monocelular que está no oceano, que, Os segundo, famosos plântons, né? Que a gente é conhece como os plântons. plântons. É, E aí tem gente que fala, ai, alga no oceano, que coisa ruim, tá? Pois é. Para vocês saberem, só as diatomáceas, segundo estudos, considera-se que gera 20% do oxigênio
do planeta, ou seja, a cada 5 respirações nossa, uma é graças às diatomáceas, tá? Mas existem outras algas nos oceanos que também geram oxigênio. E aí tem uma divergência entre os estudos que entre 50, 60, até 70% do oxigênio que respiramos vem dos oceanos e o resto das plantas e das florestas. Ah, então as florestas não são tão importantes? Podemos matar? Não, porque as florestas geram essas gotículas que vai para o oceano. Ou seja, está tudo conectado, está tudo integrado, tudo, tá? Então, para quem quer entender um pouco mais sobre visão sistêmica e pensamento sistêmico, eu tenho algumas recomendações aqui. Depois a gente vai continuar, tá? A primeira é Edgar Morin, Introdução ao Pensamento Complexo, tá? Este é um livro bem fininho, mas denso, tá? Assim, não é um livro, eu vou ler no final de semana aqui, enquanto eu faço comida, converso com o marido, brinco com as crianças, vou lendo. Não, é um livro para sentar e ler, e reler, porque, pouco Deus, mas é interessante. O segundo livro do Capra, que eu gosto muito, A Teia da Vida, de 96, ele publicou esse segundo livro aqui, A Teia da Vida, tá? Tá aí. É muito interessante. Este livro aqui, A Visão Integral, do Ken Wilber, ele não fala teoricamente o que é visão sistêmica, mas ele mostra uma aplicabilidade da visão sistêmica. Ele fala da visão integral como se ter uma vida melhor, a importância de. Inclusive, é um livro bem bonito porque ele tem fotos coloridas, é um livro bem legal. E aí ele fala da empresa integral, mas ele fala do ser humano integral, né? Tem um conceito aqui que ele fala do sistema operacional integral nesta página, onde ele traz a importância da alimentação, da atividade física, do espírito de Deus, do universo, de tudo, para que tenhamos uma vida plena. Não é uma única coisa. Então, é uma aplicabilidade. Então, é uma forma prática de mostrar. E, por último, tem esse livro aqui, que é A Visão Sistêmica da Vida, que é do Capra e do Pierre-Louis Louise, que também é um livro bem interessante. Esse é um livro um pouco maior, tem uma parte teórica, inclusive com gráficos e tal, que fica bem denso, mas é interessante. Então, quem quiser se aprofundar nisso, tem aqui algumas bibliografias. Eu tenho outros livros a respeito, mas com esses já dá para brincar, tá? Bastante. Mas recomendações, isso aqui não precisa ler, e eu não vou perguntar quem leu na próxima aula, fica tranquila, né? Como eu fiz brincando aqui com o filme e a série. Não, não, não vou fazer isso. Mas vamos lá. Então, veja bem, sistemas, né? A gente está falando aqui de visão sistêmica e de sistemas. O ser humano é um sistema? O corpo humano, vamos lá, o corpo humano é um sistema? Sim, e formado por subsistemas e tem um suprassistema. Então, eu tenho um sistema respiratório, eu tenho um sistema digestório, eu tenho vários sistemas e interconectados. Então, dentro desses sistemas tem subsistemas e depois eles estão interconectados formando um suprassistema que é o corpo humano. A família é um sistema? Pensando desde o conceito que a gente falou aqui. Sim, não é? Pois é. A sociedade é um sistema? Sim, né? Porque está interconectados, são interdependentes e tudo que a gente faz impacta o coleguinha, né? Aquela pessoa que para na vaga de só para vocês saberem, tá? Ainda bem que vocês não moram perto. Bom, não teriam problema porque vocês são pessoas conscientes e cívicas, mas eu sou dos chatos que quando eu vejo parar na vaga de idoso ou de deficiente físico sem selo, eu fico olhando para a pessoa, olhando para o carro, e alguma vez até falo.
Mas é rapidinho. Ah, não é rapidinho. Se você não é a minha esposa, e eu também, há 2 anos atrás eu quebrei o pé, fiquei imobilizado, depois fiquei de cadeira de rodas e tal. Então eu ia ao supermercado, às vezes não tinha vaga para eu parar com a cadeira de rodas próximo, ela ia dirigindo, eu ia acompanhando, ou quando ela ia e eu, né, levava, e ela, a gente não podia parar próximo da porta, onde estão essas vagas, porque aí a gente estava esperando ali, vinha um rapaz, fortão, 20 e poucos anos, entrava no carro, ficava olhando, falei, cara, não é possível. Alguns, inclusive, tinha, mas, uma vez eu reclamei, ele falou, não, mas eu tenho aqui o cartãozinho de deficiência. Eu falei, mas você é deficiente? Não, é minha mãe. Eu falei, tá, você não é, o cartão é para ela, se ela vier. Você é saudável, cara. Pera lá. Então, essa pessoa que tem essa atitude e que, às vezes, por ser rapidinho, eu posso parar aqui, não vai incomodar, eu posso parar na fila dupla no meio da rua, atrapalhar o trânsito. Às vezes tem pessoas que precisam chegar, não conseguem, se atrasam para coisas importantes e porque você parou rapidinho. Esse tipo de detalhes tem impacto em muita coisa, em muita gente. Então, a sociedade, sim, a forma como eu consumo, como eu descarto eh, o meu lixo ou os resíduos, tudo isso tem muito impacto. Ops. A natureza é um sistema? Sim, né? Muitos subsistemas integrados num suprassistema. O planeta é um sistema? Sim. Uma empresa é um sistema? Sim, né? Pois é. Pois é. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que já que, assim, é pedir ajuda mesmo, é pedido de ajuda, de auxílio, por favor. Vocês que são mais inteligentes que eu, vocês poderiam me responder uma coisa? Se tudo é sistêmico, ó, porque a gente viu, tudo é sistêmico. O corpo humano, o ser humano, a família, a sociedade, a natureza, o planeta, as empresas, tudo é sistêmico. Se tudo é sistêmico, vocês conseguem me responder por que nariz? Por que caramba? Para não falar uma besteira, a gente aprende método cartesiano, aprende conceitos de darwinismo, onde a competitividade vale mais. Cotovelada, chute na boca, só o primeiro vale. E aí eu só penso em mim. Eu tenho, e aí a gente aprende, e eu já, tá? Antes de estudar todas essas coisas, em algum momento da vida, eu pensei, aqui é cada um por si, eu tenho que pensar em mim, porque isso é a selva. Eu já, assim, já ouvi e já falei esse tipo de coisas. A gente ensina os nossos filhos, não, cara, é você e você. Só importa você. É isso que acontece na maioria dos casos. É assim que a gente aprende na escola, cartesiano, especialista, coisificação, mecanicista e competitivo. É isso que eu aprendo. Mas quando eu olho para o mundo, para a vida, para as pessoas, para todo o meu entorno e para a minha empresa, tudo é sistêmico. Não fecha a conta, eu não consigo entender. Vocês conseguiriam me explicar por que que a gente faz isso? Que vocês são mais inteligentes que eu aí? Dá uma forcinha para mim, por favor? Porque eu não. Percebe que não bate? A sociedade está pensada única e exclusivamente para premiar o mais forte, o mais bonito, a mais bonita, o mais rápido, o mais rico, o mais inteligente, o mais não sei o quê. É isso que a gente premia. O nosso sistema educativo está baseado nisso. É tudo assim. Só que tudo é sistêmico. Vocês concordam que alguma coisa está errada? A gente vive e depende de sistemas e aprende o individualismo e o cartesianismo.
vai ser difícil encaixar e bater, né? Não? Sim. Eu até penso assim que o ser humano ele perdeu a ideia do cíclico, né? Muitos anos, e bota anos nisso, algumas comunidades e sociedades viviam com a ciclicidade do planeta, né? Aprendiam com os ciclos e viviam pelos ciclos. E logo sua sociedade era, inclusive até hoje os filósofos estudam essas sociedades celtas, né, druidas e tudo mais, porque elas eram extremamente organizadas, mas não tinham essa competitividade, né? Porque eles viviam em torno dos ciclos, ciclos da natureza, ciclo familiar, ciclo das suas religiões, ciclo, tudo era cíclico para eles. A gente vê que o planeta, inclusive, é cíclico, né? Essa poeira que sai do Saara, que vai para a floresta, que vira gotícula, que vira uma nuvem, que vira um rio, que vai desaguar em outro lugar, isso é cíclico. O planeta é um círculo, né? Mas a gente insiste no indivíduo. É aquela velha história, a gente permanece no erro. A gente é meio burro mesmo, né? Porque a gente quer Imagina, mudar, mas a, não é não. a gente quer mudar as coisas fazendo a mesma coisa, né? Então, a gente faz a mesma coisa e quer que as coisas aconteçam de uma forma diferente. Então, agora vai falar isso numa escola, né? É É que, complicado. assim, a base do nosso sistema educativo é premiar somente os inteligentes, ou ditos inteligentes, ou o primeiro da sala, é premiar. A gente o tempo todo está fazendo isso. E aí a gente quer que essa pessoa pense no próximo. Ah, pô, se eu estou ensinando ela a ser individualista, como eu posso querer que ela pense no próximo? Se eu estou ensinando de forma fragmentada, como eu posso querer que ela pense no todo? Se eu estou ensinando de forma mecânica, como eu posso querer que ela pense de forma orgânica? Cara, não bate. E aí, a culpa é das pessoas? Não é. Estruturalmente, tem alguma coisa que está errada. Agora, até fazer o curso da tecno-humanização, eu tinha desculpa. Ah, eu aprendi assim, eu vivi assim. Agora, daqui para frente, ninguém mais tem desculpa. Porque agora a gente está vendo que é importante ter visão sistêmica. Porque se o corpo humano é sistêmico, e aí, quantas vezes a gente ouve falar? Eu, pra, assim, é engraçado, quando as pessoas pensam em cuidar da saúde, ou ter uma vida plena, ou até na felicidade, poxa, você tem que ter uma alimentação equilibrada, mas você tem que praticar atividade física, mas você tem que ter sono, você tem que ter um equilíbrio emocional, você tem que ter parte espiritual forte. E eu não falo somente de religião, essa ou aquela religião, mas a parte espiritual, você tem que acreditar em alguma coisa e seguir essa sua fé. É, 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 então, tudo isso, essa integralidade faz com que você seja uma pessoa mais plena. Então, você tem que ter horas de trabalho, mas você tem que ter horas de descanso. Você tem. Não é uma coisa, está tudo conectado e integrado. Hoje, existem estudos e a neurociência já diz que, por exemplo, a microbiota é macrobiota intestinal, porque a gente tem células no intestino que regulam emoções, que inclusive tem neurônios. O, 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 o Túlio, na aula passada, nos trouxe aquele livro fantástico que eu já comecei a ler sobre o coração. Então, assim, tá tudo conectado, não é cuidar de uma coisa e tá tudo bem. Ou eu cuido de tudo, ou não tenho equilíbrio. Homeostase, aí tem outras coisas. Mas, então, isso só no corpo humano, mas na natureza é igual, na empresa é igual, na sociedade é igual, tudo é assim. E eu aprendo a ser diferente. Não encaixa, não bate. É difícil. E aí,
eu tenho que olhar para a minha empresa e falar: "Puxa vida, a minha empresa tem visão sistêmica?". O que significa uma empresa com visão sistêmica? Para quem assistiu a Karen, que assistiu os vídeos da Tecnumanização, em algum momento eu falo, o olhar da Tecnumanização é o seguinte: uma metodologia de transformação organizacional que gera melhores resultados obrigatoriamente para todos os stakeholders, através de produtos, serviços e processos conscientes e humanizados. O que significa isso? Eu, humildemente, escrevi nesse livro, que é o meu primeiro livro, que se chama Aprenda a Criar Riqueza Sem Gerar Miséria, que é uma introdução à tecno-humanização, mas o título é o que eu queria transmitir. A gente tem que aprender a criar riqueza sem gerar miséria, porque se eu ganho às custas de arrancar o fígado do coleguinha, ou do próximo, ou de outro, eu estou provocando um desequilíbrio. Em algum momento esse desequilíbrio vai voltar. Eu posso não ser consciente de que aquilo que está acontecendo, de que aquilo que voltou, é por uma ação que eu cometi lá atrás, mas volta. Vamos, eu não vou nem levar ou elevar muito o nível disso. Vamos colocar coisas mais mundanas, mais básicas. O lixo que eu jogo aqui, garrafa plástica que eu jogo aqui, eu jogo na rua, né? Se eu fosse uma pessoa sem nenhum civismo, nenhuma consciência e nenhuma visão sistêmica, eu jogo a garrafa d'água plástica na rua. Isso vai para o esgoto. A gente aprendeu errado, né? Assim, tem uma frase, um conceito que é muito errado que nós aprendemos, que a gente fala. Eu lembro da minha mãe, eu odiava minha mãe falando: "Vai jogar o lixo", né, então eu tinha que pegar o lixo, pôr na rua para o lixeiro passar e tal. Essa história de jogar o lixo, a gente não joga o lixo, a gente tira do nosso entorno. Então eu tiro ele da minha casa, mas ele está no meu bairro. Aí vem o caminhão e leva para o bairro do lado, mas ele está na minha cidade. Aí vem, de repente, alguma coi e leva para e aquilo cai ou no solo ou nos rios e vai. Entra no YouTube e coloca sopa plástica. Não Tem existe o jogar fora, né? Não existe jogar fora, ele está no nosso em algum momento ele continua no nosso planeta. O sopa plástica é uma reportagem que tem do Fantástico em 2000 e acho que 2014 ou 2010, alguma coisa assim, bastante tempo, tá. Naquela época se dizia: "É uma área do Pacífico", que fica ali entre a Califórnia e o Havaí e tal, uma área Pacífico que eles chamaram de sopa plástica, que ali é um lugar que as correntes marítimas vão levando plástico de outros lugares, de muitos lugares, e ali tem uma área equivalente na época, há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, 15 anos atrás, uma área equivalente a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Goiás, só de plástico no oceano. E esse é um dos, tá? Não é o único. Tem outros lixões que as correntes marítimas vão e aí essa planta, esses lugares, esses plásticos vão soltando microplásticos no oceano, os peixes vão comendo microplástico, e aí as correntes trazem para cá, e a gente come, e aí começa a ter doença e não sabe por quê. Fala: "Porque você, imbecil, jogou a garrafa plástica no lixo, na rua". Então, assim, no final tudo conectado. Aí o clima vira uma loucura, não sabemos por quê. Aí temos enchente num lugar que normalmente não tem, as temperaturas, o ano passado na Europa foram as mais quentes de toda a história, e a gente não sabe por quê. Mas continua consumindo igual, continua fazendo as embalagens igual, e aí tem empresas que é engraçado, porque ela tem um produto que ela fala: "Não, meu produto é super ecológico", mas ela coloca o produto ecológico dela numa embalagem de plástico, então o teu produto não é tão ecológico assim, né, o conteúdo pode ser, mas essa embalagem de plástico ainda tem coisas a melhorar, amiguinho. E tem um monte de coisas. Então, as empresas têm que olhar com uma visão sistêmica, se os seus produtos e serviços impactam positivamente os seus clientes,
mas também positivamente a sociedade e positivamente o meio ambiente. E os impactos negativos que ela provoca, eu tenho que tentar mitigar ou eliminar, e refazendo e reformulando o meu produto ou meu serviço. Porque senão eu estou criando um produto ou um serviço que agride. Ai, mas Márcio, o meu produto, mesmo sendo, ou o meu serviço, tá? Entenda-se, tudo que a minha empresa faz está dentro da lei. Eu não estou falando disso. Está dentro das normas. Não estou falando disso. Eu estou falando que o impacto deve ser positivo, independentemente se a norma ou a lei me permite fazer algo que seja danino. Porque a gente tem muitos exemplos. Por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas a Anvisa permite que, até pouco tempo atrás, se somente 50% da farinha utilizada no pão é integral, eu posso pôr na embalagem que o meu pão é integral. Sabiam? Então, a embalagem que põe pão integral é meio integral. Ou tendo alguns ingredientes do pão que tenha mais de 50%, que seja mais de 50% integral, eu posso pôr que é integral. Eu deveria colocar que é semi-integral para ser honesto com o meu cliente, mas as marcas colocam um gigante integral. E aí você compra pensando que é integral. A lei permite fazer isso. O órgão regulador permite fazer isso. É honesto? É honrado? É ético fazer isso? Não. Então, independentemente do que a lei me permita fazer, assim, a lei eu tenho que cumprir, tá? É indiscutível. Isso nem tem debate, eu tenho que cumprir a lei. Acabou. Agora, a diferença entre que a lei me permite e o que é ético, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre isso, que a gente vai falar de ESG, né? Lá na frente, a gente vai falar sobre isso. Então, eu não estou falando de lei, eu não estou falando de normas, eu não estou falando de regra, que isso, obviamente, eu tenho que cumprir. Estou falando de ética. Eu estou falando de que se eu causo com o meu produto e meu serviço impacto negativo, eu não deveria fazê-lo. Mas para isso, eu tenho que saber analisar se o meu produto, o meu serviço causa impacto negativo. Como fazemos isso? Este é um modelo, é um canvas que a gente vai trabalhar. Vocês vão aprender a usar isso aqui lá no workshop presencial, tá? E aí a gente vê, pega o produto e olha o impacto que ele vai ter no setor primário, de matéria-primas, de equipamentos, na logística do setor primário, no setor secundário, que é a fabricação, o desenvolvimento, se é software, logística, terciário na distribuição no varejo, no quaternário, os ecossistemas, infraestrutura, canais. A gente vê o impacto de tudo isso, o impacto positivo e negativo na sociedade, para o cliente e para a empresa. Márcio, eu consigo ver isso sim. A gente vai aprender a usar isso aqui, vai aprender a ver esse impacto. Então, eu posso pôr o meu produto aqui, eu posso pôr uma tecnologia qualquer, eu posso pôr um serviço aqui e saber o impacto que ele vai causar. E se tem impactos negativos, eu tenho que mitigar, eu tenho que buscar a forma de reformular. Porque se eu estou provocando um impacto negativo, eh, a minha empresa não é tão consciente, humanizada como eu imaginava, mesmo cumprindo todas as leis, mesmo cumprindo todas as regras, mesmo cumprindo todas as normas, mesmo cumprindo as melhores práticas do mercado. Eu não estou falando disso. Um ou dois ou três níveis de consciência mais elevada. Eu estou falando de ética. Estou falando como eu impacto de verdade as pessoas, não me escondendo através de sigo as melhores práticas. Por isso é importante ter visão sistêmica. Esse Canvas me dá uma visão sistêmica do meu produto, do meu serviço. Tá? E eu começo a ver e falar, puxa vida, nunca tinha parado para pensar. Porque, de novo, tá?
quando a gente faz esse exercício pela primeira vez com a nossa empresa ou os nossos produtos e serviços, às vezes a gente vai falar: "Nossa, não imaginava", fazendo bem, não se auto-justificando, fazendo bonitinho, tá. A gente vê e fala: "Puxa vida, não imaginava". Então, assim, não é que a gente provoca impactos negativos porque a gente quer, porque a gente é uma pessoa. Os que estamos aqui, seja o fato de estar aqui uma quinta-noite me aguentando, mostra que vocês já têm uma grande vontade de fazer coisas diferentes, de fazer coisas melhores, de construir uma sociedade melhor. Então, se vocês estão provocando o produto ou serviço de vocês está provocando um impacto negativo em algum âmbito, é por falta de visão sistêmica e de conhecimento, de não ter uma ferramenta para medir. Agora vocês vão ter, tá? Então não é porque vocês aprenderam a fazer assim, e tá tudo bem. Eu também já cometi muitos erros e muitas barbaridades dessa. É. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver, mas deu para entender a importância de ter visão sistêmica? Sim? Não, talvez? Beleza? O que é e a importância, né, de tê-la. Sim. E tem uma coisa que eu acho importante, a gente tem setores que a gente precisa estudar mais profundamente, Uhum, porque eu acho que as mídias propagam muita coisa com os intuitos um pouco deturpados. Por exemplo, o setor do plástico, né? O plástico é o grande vilão do planeta Terra, né? E a gente ainda não se perguntou sobre o papel. uhum. E boa parte do papel produzido no planeta é colocado plástico nele, ele não pode ser reciclado. Então a gente está derrubando árvores e só derrubando árvores. E ninguém perguntou sobre isso. Vamos falar de carne, por exemplo, né? Ah, o grande vilão é a carne, vamos tirar a carne. E eu não como carne, gente, olha só. Mas defendo a visão de que não coma carne porque carne vai dar um BO no planeta no futuro, porque consome muitas e muitas hectares de terra, né? Tem que derrubar muitas árvores. Concordo, é verdade, mas não é só a carne, né? Não é só a carne que faz isso. Então, assim, tem coisas que a mídia vai jogando, o povo vai comprando, E consciência vegana, não sei o quê. Gente, ninguém está vendendo produto vegano, isso é uma mentira deslavada, assim. Natura não vende produto vegano. Produto vegano não tem nada de animal, nada, mas é nada, 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 nada. não, Nem deveria mel, ter sim. nada. Um vegano que é vegano, vegano, ele não come nada ou não usa nada, não consome nenhum produto de origem animal. Com exceção de produtos que, infelizmente, eles não podem fugir, por exemplo, um celular. Se tiver algum equipamento nele que de alguma forma teve que tirar de um animal, né? Então, algum equipamento, alguma coisa que você precisa usar que teve que tirar do reino animal, aí e não tem outro substituto, aí eles não têm o que fazer. Mas eu acho muito interessante essa discussão porque a gente fica com a informação midiática por muitas vezes. E eu passei um bom tempo no setor de plástico e eu vi muita coisa que deu um nó na minha cabeça. Eu defensora dos rios, defensora do mar, né? Saía propagando tudo, não ao plástico, vamos reciclar, né? E quando eu entrei nas indústrias que fazem material de plástico, eu tive um choque de realidade que, assim, governos não fomentam, governos não falam o quanto eles subtributam o plástico. O plástico não é o vilão é o sistema governamental que usa o plástico como retributação. Por exemplo, bem rápido aqui, para não cansar vocês. Mas, por exemplo, o catador chega lá, catou, né, o lixo, pegou aquele plástico que vale, tem um valor agregado ali, ele vai vender esse plástico numa sucata. A sucata, por sua vez, quando pega esse plástico, se ele for vender para uma grande empresa, ele tem que emitir nota e pagar um tributo sobre esse plástico colhido na rua.
O plástico entra dentro da empresa, a empresa tem que, pelo menos aqui no meu estado, tem que emitir uma nota de entrada e ainda paga um tributo por emitir essa nota de entrada, né? Ele não deixa receber essa nota normal. O cara que está comprando esse plástico ao sucateiro também vai pagar um tributo. Depois ele vai transformar esse plástico, ele vai pagar mais um tributo nessa transformação. E assim haja tributo. Então, qual é o investimento real do governo mundial, não é só brasileiro, mundial no plástico? É falar que o plástico não presta. O plástico é um vilão, sabe? Para quê? Para que a gente não precise olhar para eles, né? É. O vilão é o plástico, o vilão não é os governos, né? Esse é um ponto, assim, primeiro, hoje a gente mostrou o conceito da visão sistêmica, mas este ponto que você está trazendo, a gente vai falar na próxima aula, que é do pensamento crítico, de não, aprender a não aceitar tudo que a gente ouve por aí, e aprender porque assim, é, é quase não, é arrogante e prepotente da minha parte falar que a gente vai aprender a pensar, não. Mas tem muita gente que desaprendeu a pensar. A gente só recebe informação de telinhas passando, tim, 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 passando. E assumindo como verdade o que um influenciador ou qualquer pessoas que tenham um certo nível de autoridade na sua área fala. E porque o fulano falou, é assim. E como a gente não tem tempo, e aquilo sai em muitos meios e todo mundo repete a mesma coisa, vira uma verdade. E a gente desaprendeu a questionar, a pesquisar e algumas coisas. Então a gente vai ver a questão do pensamento crítico na próxima aula e aí tem muito a ver isso. E a gente vai mostrar algumas coisas que eu sinto dizer que vão chocar. Mas são importantes a gente entender, porque também o pensamento crítico é uma parte importante da tecnomanização. Então, a tecnomanização é uma metodologia que tem uma visão sistêmica. Ela considera uma empresa, um produto, um serviço tecno-humanizado se ele atender ou impactar positivamente todos os stakeholders, os funcionários da empresa, os clientes, o meio ambiente, a sociedade, todo mundo, os acionistas, todo mundo tem que ser impactado. Por isso, uma empresa tecnologizada tem que ganhar dinheiro, claro, é uma empresa e tem que ganhar dinheiro, mas não de qualquer forma. E às vezes, para maximizar a, a retribuição do acionista, a gente começa a impactar negativamente muita gente à sua volta. E isso acaba voltando. E aí a gente põe a culpa no governo, na guerra da Ucrânia, na, na crise mundial, na pandemia, bem qualquer coisa, nas novas gerações, desculpa ter 1 milhão, mas ninguém para olhar o umbigo e o que está fazendo. E como o que ela faz impacta. Porque, claro, é muito mais fácil falar do coleguinha, né? Eu dei uma palestra recentemente em um grupo de uma empresa, né, num grupo, e, 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 e eu falei e eles pediram para falar sobre pensamento crítico, que coincidentemente a gente vai falar semana que vem. E aí eu dei a palestra e as pessoas ali começaram, e eram pessoas já sêniores, executivos, e tá falando, realmente, essa questão do pensamento crítico, essa nova geração realmente não pensa, essa nova geração. E assim, eu pedi propositalmente, tá? Autorização e pedi para colocarem num grupo que eles têm de WhatsApp uma semana antes. Assinei o NDA, ali eles também não falam nada que seja estratégico e tal, mas eu via.
os comentários, eu não falava nada, eu estava ali só vendo, gente postando. E aí, quem não participa de grupos de WhatsApp, né, que coloca mensagens do tipo, compartilhem isso, né, todo mundo tem que saber, as barbaridades que um governo A, B ou C fazem, que não sei quem, assim, alguém tem que fazer alguma coisa e tal, né? E aí, quando foi na palestra, depois da palestra, esse grupo, teve gente que falou, essa nova geração realmente não sabe pensar, não aprendeu a pensar, só fica em rede social. Isso. E, claro, a primeira reação das pessoas é olhar para os outros, porque o jovem é isso, porque o governo é aquilo, porque a nova geração é aquilo, outro. E aí eu falei, vamos lá, e vocês? Vocês estão olhando o que vocês fazem, como vocês estão fazendo as coisas? Como assim, né? Onde já se viu? Cara, ninguém olha para o umbigo. Ou só olha para o umbigo porque é o interesse próprio e o problema é dos outros, nunca é dele. A gente precisa mudar isso e ter essa visão sistêmica, que tudo que eu faço impacta. Que tudo que eu faço impacta. Ah, eu tenho como zerar o meu impacto? Não, porque eu respiro e gero gás carbônico. Uma solução para não gerar gás carbônico seria parar de respirar, mas eu não estou afim, não sei vocês, eu não estou nessa, não acho legal parar de respirar nesse momento. Então, eu gero um impacto negativo por existir. Agora, as minhas ações geram impactos negativos, mas essas eu posso mitigar, posso eliminar, posso fazer diferente e posso fazer de tal forma que gere impactos positivos. Isso vocês vão aprender a criar produtos e serviços tecno-humanizados que tenham um máximo de impactos positivos e um mínimo de impactos negativos. E tratar e identificar isso. Então, aqui, a ideia não é que a gente tem que zerar todos os impactos negativos. Isso não existe. Alguns a gente consegue zerar, outros não. Mas eu consigo mitigar, eu consigo compensar, eu consigo fazer coisas que, de alguma forma, neutralize esse impacto negativo. E tem muita coisa que eu consigo fazer com impacto positivo de forma fácil. E não precisa super mega investimentos, não precisa super mega tecnologia, tem coisa simples que dá para fazer. Mas por que que eu não fazia antes? Porque eu não tinha essa visão, porque eu não sabia como fazer, eu não tinha ferramentas para entender isso. E agora teremos. Lembra que eu falei no início? Esse curso é uma desgraça, que depois dele, um monte de desculpa que a gente podia dar antes, a gente não vai poder mais dar, porque a gente já vai ter ferramentas e coisas para fazer diferente. Se antes eu não fazia, era por desconhecimento. Tá perdoado. E porque eu fui ensinado de uma forma diferente. Tá perdoado. Depois desse curso, essa desculpa já não vai valer. Sinto muito. Mas a gente vai aprender a fazer as coisas diferente e vai ter uma visão diferente. Eu espero que hoje vocês tenham visto que tudo é sistêmico, a importância de o que é a visão sistêmica e a importância de ter visão sistêmica. Depois a gente vai aprender no shopping a como os nossos produtos e serviços vão impactar positivamente, ou devem impactar positivamente, e a gente medir como impacta positivo ou negativamente as coisas que a gente faz. Ok? 9 e 4. Dúvidas, perguntas, xingamentos, insultos? Nenhum. Nenhum por enquanto? Tá bom. Não agora. Não agora. Tá bom. Depois. Xingamentos nunca, mas as dúvidas, realmente eu quero entender bem como é que a gente preenche aquele canvas ali Ah, na isso a gente vai fazer lá e você vai gostar. A gente vai fazer. E a gente vai usar assim, ó. Eu vou dar um exemplo e depois vocês vão trabalhar num case, vocês vão trabalhar em grupos, né? Vai ter os grupos e cada grupo tem um case. E esse case, vocês, é uma empresa que tem, cada empresa são cases diferentes.
esse case, a empresa tem um problema, precisa se transformar, e vocês vão aplicando a metodologia da tecnomanização, e uma das coisas é aquele caso. Então, vocês vão ver o impacto que a empresa causa hoje, o impacto que ela causa depois, que vocês transformaram aplicando a metodologia, a diferença entre uma coisa e outra. Então, vocês vão usar esse Canvas num case real. Tá? E depois, ao aprender a usá-lo, vocês vão poder fazer na empresa de vocês, nos produtos e serviços de vocês. E se precisarem de ajuda depois, quando vocês forem fazer, estou à disposição, posso tirar dúvida, orientar e tal, sem nenhum problema. E também vocês vão participar de um grupo que vocês podem colocar ali, e as outras pessoas os outros tecnomanistas com mais experiência podem ajudar, enfim, tá? Legal. Mas o conceito de visão sistêmica e da importância que ela tem, ficou claro? Sim. Beleza. Aí depois a gente aprende a usar a ferramenta. Tá joia? Muito boa noite, Boa muito bom noite. descanso, bom final de semana, o restinho ainda tem uma sexta de trabalho pela frente e depois temos um final de semana. E começo da semana que vem, ótimo, maravilhoso para vocês e até a próxima quinta. Tá Excelente, bom? Mari. Obrigada para Tchau, todos. tchau, meninos. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. 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 Tchau, Obrigada tchau. pela aula de hoje. Imagina. Obrigada.